O presidente Romildo Bolzan Júnior precisa renunciar ao seu mandato de presidente do Grêmio ao final de 2021. E não é só porque ele vem fazendo um trabalho horrível nos últimos tempos, sobretudo neste último ano. Eu não falo isso em caráter de vingança, né? Tem que ser punido pelo mal que ele nos fez, então renuncie, saia do Grêmio. Não é nesse sentido, é muito pelo contrário. Eu tenho respeito pela pessoa do Romildo, acho que é um cara bem intencionado, um sujeito digno do bem. Já tive o prazer de estar com ele algumas vezes, já o entrevistei, sempre muito solícito, sempre gente boa, mas eu acho que ele tem problemas graves na condução do clube, né? Sobretudo no campo do futebol, no entendimento do futebol, na hora de se cercar também de outros dirigentes, né? Acho que ele preza muito pela amizade, pelo convívio, pela broderagem, como a gente fala, né? A confraria dos brother, dos amigos, e às vezes ele esquece um pouco de colocar gente que entenda, talvez até às vezes mesclar opiniões diversas, fica sempre naquele mundinho, e isso foi sendo nocivo ano após ano ao Grêmio, né? Então a gente sabe das limitações do Romildo e sua galera, né, para entender futebol. A gente sabe que ele tentou vender o Luan no meio da Libertadores de 2017, o Luan que não quis, que bateu o pé. A gente sabe que ele tentou trazer o Doriva e o Cristóvão Borges antes de fechar com o Roger em 2015. A gente sabe de todas as contratações e erros de diagnósticos tardios, e a gente sabe de tudo isso, né? Erros de avaliações internas em relação ao elenco que ele tinha nas mãos, erros de avaliação externa em relação a peças que ele estava buscando. Então, assim, é um festival de incompetência e às vezes até de arrogância, né? De uma soberba que não se deixa ouvir críticas, que fecha as redes sociais quando começa a ouvir críticas, que se cerca sempre dos mesmos, das mesmas opiniões. Então a gente sabe de todo esse problema que a gestão Romildo apresenta, né? Mas não é só por tudo isso que eu acho que ele deve renunciar. Eu acho que a renúncia do Romildo talvez seja importante para o 2022 do Grêmio, na medida que eu tenho muito medo desse modus operandi que a gente viu até agora ser replicado numa Série B. Ou até mesmo, em caso de um milagre, né, estratosférico, de a gente ficar na Série A. Olha, se a gente ficar na Série A com o Romildo, a chance de acontecer o que aconteceu em 2003/2004 é gigantesca. Para quem não lembra, em 2003, ano do centenário do Grêmio, o Grêmio ia cair em pleno centenário, precisava ganhar uns 8 jogos, eu acho, de 10 ou 5 de 8, não lembro bem agora quantos jogos o Grêmio precisava ganhar numa reta final, com Adilson Batista, inclusive, de treinador, e o Grêmio fez aquela campanha improvável naquela reta final, escapou, teve aquele jogo de Criciúma histórico, eu fui a Criciúma, inclusive, que foi uma carreata praticamente de Porto Alegre até Criciúma. A galera do Grêmio invadiu lá o Heriberto Rios, e foi muito incrível, assim, né, aquela recuperação tricolor, mas caiu em 2004, né, empurrou com a barriga as broncas, os problemas, os erros, e em 2004 não resistiu. Claro que naquela época tinha um grande problema financeiro, uma grande crise financeira pela qual o Grêmio passava, e aí até um pouco mais compreensível, né, de tipo empurrar com a barriga um ano, mas daí estourar no outro, sabe? Mas claro, também sempre tem questões de erros no futebol e etc, etc. E eu vi uma entrevista do Romildo esses dias numa rádio, esses tempos, falando que em 2022 as contratações necessariamente terão que ser mais pensadas, não é mais pensadas que ele falou, mais enxugadas, mais assim selecionadas, mais baratas. Ele quis dizer assim, cara, já era, sabe? Ano que vem nós vamos ter que contratar muito pouco, talvez pegar um cara de um time do gauchão, trabalhar mais com a base, buscar jogador mais low profile, aquela coisa toda, sabe? Porque, claro, ele não estava jogando a toalha ainda nessa entrevista, né? Não sei se já joga hoje em dia, mas enfim,
ele estava se referindo ao fato de o Grêmio não estar jogando as Copas. Porque hoje, né, na época da entrevista, já era certo que o Grêmio não estaria na Libertadores nem na Sul-Americana do ano que vem. E aí ele disse assim, olha, não tendo essas cotas, então, sinceramente, nós vamos ter que fazer um time bem pensadinho, bem humilde, né? Ele deu uma entrevista, cara, que foi assustadora. 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 Porque ele estava falando ainda num cenário de ficar na Série A. E aí ele estava montando o time que vai ser rebaixado no ano que vem, se não for neste. Sabe? Agora tu imagina se o Grêmio de fato cai, né? Que é o que está posto aí agora. Com esse pensamento do Romildo, imagina se sem as cotas das Copas, ele já acha que o bicho pegou para contratar. Imagina com a cota da TV caindo pela metade na Série B. Imagina. O Romildo o sucateamento do elenco do Grêmio já é visto a olhos nus há anos, desde 2017 talvez. Imagina indo para uma Série B. Perdão. E tipo, quando tu tá na Série B, tu tem que montar um time de Série A para subir sem maiores dramas, sem correr nenhum risco. Esse é o segredo, isso é um segredo antigo, né? De toda a história da Série B. Imagina agora que a Série B tá no nível de competitividade ainda maior, com times grandes disputando a competição, né? O bicho vai pegar, sabe? O bicho vai pegar. Tem que montar um bom time de Série A para jogar a Série B, sabe? Então o Romildo tem que cair até para entrar alguém, primeiro, que entenda de futebol ou entenda a necessidade de se cercar de pessoas que saibam do riscado, sabe? Pessoas como o próprio Rui Costa, que ajudou a montar aqueles times que acabaram sendo campeões em 2016 e 2017, aquela base que foi montada, um cara que tem o tino de trazer o Dudu lá do leste europeu, da Ucrânia, sei lá onde, sabe? O cara que tem um tino de trazer o Jeromel, o cara que tem um tino de garimpar esses caras, sabe? E não assim, não, vamos ver o Thiago Neves rescindiu com o Cruzeiro, vamos pegar o Thiago Neves, sabe? Campas, maior contratação da história do Grêmio, um cara que, para dizer o mínimo, não tá nada pronto, sabe? Então assim, tem que ter gente que entenda de futebol ali e se cair para a Série B, cara, até se não cair na verdade, porque a reformulação será necessária em qualquer contexto, mas sobretudo se cair para a Série B, tem que se desesperar e botar a mão no bolso e fazer um time fora de série, um time para ser campeão gaúcho, para socar o Inter, um time para ser assim competitivo na Série A, porém jogando a B. E para subir campeão em primeiro, sem discussão, com algumas rodadas de antecedência, e era isso. Não é para ter batalha dos aflitos de novo, não é para ter drama, não é para subir em terceiro, quarto, na última rodada decidindo com pressão. Não é para acontecer isso, porque se for montar um time para acontecer isso, qualquer zebra aqui ou acolá acaba em sexto e não sobe. Então tem que ter essa margem. E com o Romildo Bolzan à frente do Grêmio, sem entender de futebol, sem se cercar de quem entende, né? E com essa política, mesmo com o time com as finanças sanadas e saudáveis, e com essa política de querer, não, vamos agora, vamos gastar só R$1 aqui, porque senão não sei o que. Cara, esquece, tu tá no inferno. Tu tá no inferno. É muito louvável tudo que o Romildo fez, ou até certa parte do que ele fez na questão das finanças, de sanar a crise, cara, é louvável. Mas tem uma coisa maior que isso que se chama futebol. E tu fez isso em nome do futebol. Por isso que é louvável. Um time com as finanças sanadas tem mais chance de se dar bem no futebol. Por isso que é louvável. À medida em que não se deu bem no futebol, esquece, cara. O foco é no futebol. O foco é no futebol. Se tiver que botar a mão no bolso para trazer um cara que resolve, bota a mão no bolso. E no caso do Grêmio vai ter que botar a mão no bolso para trazer muitos caras que resolvem, porque a reformulação vai ter que ser gigante, gigante. O elenco foi sucateado na base da miopia, da cegueira e da incompetência. Nós estamos em 2021 para 2022 com Diego Souza em campo, com 120 quilos, tentando resolver o nosso time, com o Alisson armando o time no jogo de ontem contra o América. Sabe, a gente tem umas carências bizarras que o Atlético Goianiense não tem, o América Mineiro não tem.
Então a reformulação vai ter que ser grande. E na minha opinião, ou o Romildo Bolzan muda da água para o vinho alguns entendimentos, algumas ações, né, alguns movimentos ali da gestão dele, que eu não sei se dá para esperar isso, ou muda-se o Romildo Bolzan, tira ele da presidência, que ele renuncie, que ele entenda suas limitações e peça para sair, porque sinceramente, de uma forma ou de outra, caindo ou não, mais provavelmente caindo, vai ser complicado o ano de 2022 com esse mesmo modus operandi. Eu tenho muito medo. Por isso fica aqui a minha opinião, meu desejo, meu sentimento nesse momento de que o melhor para o Grêmio seria Romildo Bolzan Júnior, que tem mais um ano de mandato pela frente, que ele renuncie ao cargo. Feito? Era mais ou menos isso. Falou. Abraço.